Oi, pessoal, boa noite. São 7h05, né? Comecei um pouquinho atrasado aí por causa dessa adaptação para esse novo formato, né, de formação, né? Eu vou botar uma musiquinha aqui, né, para a gente esperar um pouquinho o pessoal entrando. E aí a gente vai já meditando um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje, tá bom? Me diz aí no comentários aí se tá legal o áudio. Vamos esperar 5 minutinhos, tá, gente? Coisa rápida. Então, pessoal, vou ter um pouquinho de uma música introdução aí para a gente poder ir meditando um pouco, né? Eu vou começar porque eu já estou com um horário um pouquinho avançado. A gente tem muito assunto para tratar hoje, né? E assim, eu, eu separei, né, um materialzinho aqui para a gente conversar. Só que assim, é muito assunto, né? Então, assim, por mais que eu queira reduzir, né, sempre vai ficar alguma coisinha. Então, nada melhor que a gente poder vivenciar isso melhor no dia a dia, né? Então, a gente pode começar então com uma oração do Pai Nosso, né? Pai nosso, né, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem, né? Se vocês puderem botar aí no chat se vocês estão me ouvindo bem, para eu poder começar a falar. Ouvindo bem aí todo mundo? Então vamos lá. Vamos começar, né? Fazendo uma Salve Maria, né?
A Salve Maria, né, é uma saudação nossa da congregação mariana. Então, eu separei alguns assuntos para a gente conversar hoje, né? Eu comecei com a musiquinha para a gente fazer dar um tempo, né, para o pessoal chegar, se acalmar direitinho. E a gente vai conversando aqui. Eu peço que vocês possam ir, né, colocando nos comentários as dúvidas, né, de vocês. Eu prometo que eu vou responder todas. Não sei se tudo hoje, mas amanhã. E é isso, tá bom? É muito assunto, mas não tem problema. É assim mesmo. A gente vai conversando no dia a dia e a gente vai se adaptando a essa nova realidade, né? Também pela internet, pelo Zap, por aí vai. Então vamos lá, né? Congregação Mariana, né? Eu fui convidado para falar aqui hoje, né? Que a Congregação Mariana é uma opção de vida. E a Congregação Mariana é uma associação pública de leigos católicos que procuram seguir melhor o cristianismo através de uma vida consagrada à Mãe de Deus, adotando o modelo de Nossa Senhora como uma opção de vida para obtermos a santidade e vivenciarmos melhor o apostolado, né? O trabalho, né? Então aqui a gente está falando de um dos grupos bastante antigos da igreja, né? A Associação de Fiéis Leigos da Congregação Mariana, ela foi uma das pioneiras, né? Nesse trabalho de leigos, né? Trabalhando para o reino de Deus, né? Que antigamente era tudo clero, né? Então a Congregação Mariana veio nisso, né? Só que assim, agora a gente vai deixar isso gravado, né? Que a Congregação Mariana é uma associação de leigos e a finalidade dela é ter o exemplo de Nossa Senhora e alcançar a santidade das pessoas para que elas possam viver de uma forma, no seu dia a dia, o apostolado, né, que é o trabalho na paróquia e tudo mais, de uma melhor forma possível, com oração, com discernimento, sempre dando o seu melhor. Isso é a Congregação Mariana. Só que agora a gente vai mergulhar no passado, né? Para a gente falar um pouquinho, né, de como a gente chegou até aqui, né? Como tudo isso aconteceu. Então, vamos voltar no tempo, né? A gente vai começar falando da Congregação Mariana lá atrás, né? Que a gente começou tudo com Santo Inácio de Loyola, né? Santo Inácio de Loyola, para quem não sabe, né? É um santo da nossa igreja. Ele nasceu na Espanha. Ele era filho de uma família muito nobre, né, na Espanha. E ele tinha 13 irmãos, né? Ele era o mais novo de 13 irmãos, na verdade. E ele sempre foi apaixonado por cavalaria, né, por coisas militares. E aí ele seguiu nessa carreira militar. Ele, ele era uma pessoa muito vaidosa, ele era uma pessoa que adorava livros de cavalaria, tudo sobre luta, guerra, assim, ele gostava muito. E aí ele decidiu seguir a carreira militar e Santo Inácio de Loyola, numa dessas lutas aí defendendo um forte, ele foi atingido por uma bala de canhão, que o feriu, né, machucou a perna dele direita e também muito a esquerda. E ele decidiu depois ter que se cuidar, né, se recolher, e ele voltou, né, para o seu castelo, né, seu castelo de Loyola. Lá nesse castelo de Loyola, ele não tinha livros de cavalaria, né, os livros que ele gostava, né. Então ele se apegou muito aos livros dos santos, e um livro muito especial foi a Vida de Jesus Cristo, né, que foi escrito por Ludolf. E aí ele começou a ler sobre a vida de Jesus, dos livros dos santos, e aí ele foi se recuperando, né, entendendo, né, que amor é esse, Jesus Cristo, que ele viveu, o que ele vivenciou naquilo tudo e o que ele estava vivendo naquela época, né. E aí depois que ele ficou bom, né, de saúde, ele decidiu ir a Jerusalém. E aí, desculpa, gente, ele decidiu ir a Jerusalém. Ele decidiu ir a Jerusalém. E aí nesse caminho, né, para Jerusalém, né, nesse processo de conversão, ele sempre estava no processo de transformação para se tornar uma pessoa melhor, né, depois disso que aconteceu com ele. Então ele pegou, em uma nessas viagens, né, ele trocou de roupa com o mendigo. Ele teve um momento que ele também deixou a espada dele, né, no altar de Nossa Senhora. E aí, aos pouquinhos, nesse caminhar para Jerusalém, ele foi se tornando um cavaleiro do Divino Rei, né? Que é um termo que o pessoal fala bastante.
E teve um período também da vida dele que ele se isolou, né? Ele passou a morar numa caverna, que foi ali que ele começou a escrever os exercícios espirituais de Santo Inácio, que depois serviu como base para os jesuítas caminharem, né? E praticamos isso até hoje. E mais tarde também ele transformou, ele criou, né, a Companhia de Jesus, né? Que está aí marcada na nossa história, né? Com grandes trabalhos aí contribuindo para a nossa evolução, né? Então, isso é um pouquinho de Santo Inácio, né? Falando um pouquinho. Ele também, quando ele formou, né, essa Companhia de Jesus, né? Ela nasceu em 15 de agosto e ela foi fundada juntamente com ele com mais 6 estudantes, né? Entre eles, né, se a gente for pensar assim, né, destaquei, né, duas pessoas que foram muito importantes, né? Foi São Francisco Xavier, que era um amigo dele, e São Pedro Fabro, que depois se tornou, né, o primeiro padre jesuíta e também um grande teólogo. E assim, eles nessa Companhia de Jesus, né, eles pretendiam fazer caridade, né? Eles pretendiam expandir, né, a fé católica nas missões. Eles queriam ter uma obediência com o Papa. Eles queriam se encontrar com o Papa e colocar à disposição do Papa o trabalho deles, né? Se colocar à disposição para onde o Papa precisasse que enviasse eles em missão. E aí, nessa época também, né, da igreja, né, tinha muito protestantismo, né? Então os jesuítas, né, vieram, né, fazendo esse trabalho, é, falando sobre a nossa doutrina, explicando, né, argumentando, né? E assim dizem, né, que muitas pessoas, né, não seguiram por esse caminho do protestantismo na época, e sim se tornaram verdadeiros católicos, né? E ajudaram muito, né, nessa construção da Companhia de Jesus, né? Com esse trabalho, né, nós podemos ver que a Companhia de Jesus, os padres jesuítas, né, eles formaram outros grupos, né? A Congregação Mariana foi um deles, que vieram pelos jesuítas. Tem o Apostolado da Oração também. Se a gente for ver, tem outros movimentos da nossa igreja também que tem lá o primeiro fundador, um padre jesuíta. Então os jesuítas estiveram muito presentes, né, com a gente, né? Eu falei, né, anteriormente também, que Santo Inácio de Loyola, ele escreveu os exercícios espirituais numa caverna lá, né? Que ele se exilou, né? O que são os exercícios espirituais, né? São exercícios, né, que a gente pratica, que é um exercício de consciência, meditação, contemplação, tem oral e vocal, e um mentalmente, né? E outras atividades espirituais. Esses retiros são retiros que a gente faz de 8 ou 10 dias, e também tem retiros de 30 dias, né? Aí a gente vai dizer assim, caramba, 30 dias de retiro, para um padre, de repente é mais fácil, né? Mas, de repente, né, para quem também está desempregado, né, também talvez seja mais fácil também. Mas esses outros de 8, 10 dias, são retiros de etapas, né, que é praticado esse espiritual, serve para a gente, né? A gente consegue fazer, tem retiros de finais de semana também, são etapas. Eu mesmo já fiz duas etapas dos retiros inacianos. Tenho mais para fazer, né, para concluir, né? Mas são retiros possíveis de se fazer, né? São retiros de silêncio, né? Mas como assim, né? Retiro de silêncio, né? Eu não vou falar com ninguém? Não, você vai falar. Mas tem um momento certo de falar. Porque nesses exercícios espirituais, você vai ficar se encontrando com você mesmo, né? Você vai meditar sobre a palavra, você vai refletir sobre a sua vida. Então requer, né, que você se coloque olhando para dentro de você. Deixa o exterior quieto, mas foque naquilo que a palavra de Deus vai te falar, no que você vai saborear no seu dia a dia, nesses exercícios espirituais. Então, para quem quer, né, conhecer e se aprofundar mais, você tem, né, essas opções de retiro espiritual de finais de semana, de 8, 10 dias, 30 dias. Eu espero um dia fazer o de 10 dias, né? Porque o de final de semana eu já fiz, foi muito bom. E quem sabe, né, numa evolução assim, tentar, né, conseguir fazer esse de 30 dias. Esses exercícios são praticados com orientação de um padre jesuíta ou uma pessoa que tem a vivência na aplicação desses retiros, nesses exercícios. É preciso ter um grande conhecimento e tal, não, é preciso ter um estudo. É preciso se preparar para isso, né? Saber, né, colocar as passagens, né? Saber conduzir isso. Então, isso requer prática. Então,
preciso estudar, e aí está como opção para a gente também. Então isso é um pouquinho, né, de Santo Inácio, Companhia de Jesus, esses espirituais que eu falei, né, que é um pouquinho lá do início. E aí chegamos ao surgimento da Congregação Mariana. A Congregação Mariana, ela surgiu em 1563, no dia 25 de março. Vocês ouviram bem, 1563. É muito antigo mesmo. Chegou a Congregação Mariana, ela foi fundada, se você for pensar, o Brasil foi descoberto em 1500. Então, alguns anos depois, formou-se uma Congregação Mariana. Essa Congregação Mariana, ela teve, né, como fundador o padre Jean Leonie, que é um belga. E como é que foi esse processo, né? Tinha os colégios, né, romanos, né? E dentro de um colégio romano, a Companhia de Jesus, né, estava fazendo seus trabalhos de educação. Os jesuítas sempre estiveram muito ligados com a educação, né? E um desses colégios, Jean Leonie resolveu chamar alguns estudantes para trabalharem, fazer algumas obras, né? Vivenciarem, né, de uma fé mais fervorosa do cristianismo. E aí começou-se a fazer essas reuniões. Eles começaram a se reunir numa capela chamada Nossa Senhora da Anunciação, que depois veio dar o nome à primeira congregação mariana. E lá, o que eles buscavam? Né? Um aperfeiçoamento da fé cristã, inseridos dentro de uma vivência mariana. E aí, dentro desse contexto, né, eles congregavam juntos, né? Eles se reuniam juntos, eles rezavam juntos. Isso tudo dentro de uma capela, que era a Capela de Nossa Senhora da Anunciação, que aí deu-se o nome, né? Congregação Mariana. E assim surgiu esse nome, né? Congregação Mariana. E nessa mesma época, estava finalizando o Concílio de Trento, que tratava de assuntos da reforma, né, da Igreja Católica. Acontecia um grande processo de mudança na Igreja Católica, e quando surgiu, né, esse movimento da Congregação Mariana, ele foi muito bem aceito, né? Ele foi muitas pessoas aderiram, muitas pessoas começaram a ver que o trabalho da Congregação Mariana estava sendo bom, e aí começou-se a espalhar essa Congregação Mariana por todos os lugares, né? Começou-se a falar mais, trazer mais estudantes, vendo que as pessoas queriam realmente ter uma fé mais aprimorada, que queriam buscar mais estudos. Então, muitas pessoas aderiram à Congregação Mariana nessa época. E aí, a gente tem, né, nesse surgimento da Congregação Mariana, algumas bulas, né, que são documentos importantes. Entre eles, tem o Omnius Potentes Dei, que Deus Todo-Poderoso, que foi em 1584, pelo Papa Gregório XII, que ele erigiu canonicamente a Congregação Mariana com o título de Prima Primária. Ele pegou a primeira congregação e disse nessa bula que todas as outras congregações marianas que existiam deveriam se filiar a essa congregação. E ela seria a prima primária, a cabeça, a mãe de todas, em Roma. E depois de um tempo, tivemos uma outra bula, que é a Gloriosa Domini, que é a Senhora Gloriosa, que foi em 1748, 200 anos, praticamente quase depois, que o Papa Bento XIV enriqueceu as congregações marianas com especiais privilégios, falando de algumas indulgências, e essa bula, ela serviu como base para ser conduzida à congregação mariana, né? Que ela foi considerada como a nossa carta magna, né? A nossa carta que estava conduzindo todo o nosso trabalho. E depois de 200 anos em comemoração a essa carta, essa bula de Gloriosa Domini, aconteceu um documento da Constituição Apostólica do Papa Pio XII, em 1948, 200 anos depois, chamada Bisseculare, que ela fazia o quê? Ela revisava tudo que foi falado nas outras bulas e ela renovava com mais algumas coisas, e ela se tornou a nossa nova Carta Magna, o nosso novo direcionamento de como trabalhar. E tudo isso que a gente tem hoje, assim, da Congregação Mariana, muita coisa também saiu desse documento, né? Algumas orientações. Então, tivemos essas 3 bulas aí importantes. Tem muitos outros documentos, mas esses aí são os que a gente mais fala e também estuda dentro da Congregação Mariana.
Com o tempo, né, a Congregação Mariana surgindo no mundo, chegou a vez de acontecer no Brasil. E aí, em 1549, surgiu a primeira Congregação Mariana no Brasil. E ela começou na Bahia. E aí, tem os jesuítas, né, que a gente sabe que na descoberta do Brasil os padres jesuítas trabalharam, né, na educação, né, dos índios, do povo nosso que a gente tinha. E aí não foi diferente na Bahia, né? Formou os colégios, esses colégios a gente reunia jovens, a gente trabalhava, a gente via as necessidades. E aí, nessa associação que era formada, dava-se o nome de Congregação Mariana. Sempre acontecendo dessa forma. A nossa... Agora eu vou falar um pouco da espiritualidade. Né? A nossa espiritualidade da Congregação Mariana, ela é uma espiritualidade mariana e inaciana. Algumas pessoas falam, né, que como assim, né? Mariana e Inaciana. A gente tem os exercícios espirituais de Santo Inácio, que a gente usa como base para a gente vivenciar no nosso dia a dia, meditar, contemplar e orientar a nossa vida. E a gente tem todo um carinho mariano, que são esse amor, né, que Maria deu seu sim, que Maria doou-se por Jesus Cristo, cuidando, amando, a todo momento esteve junto. Então, todo esse amor de Maria, a gente vivencia isso dentro de uma espiritualidade. E junto com isso, né, temos a espiritualidade naciana, que é uma das fontes que a gente bebe para a gente poder crescer espiritualmente, né, dentro da palavra de Deus. A gente tem um foco, né, da nossa espiritualidade em termos de uma vida de oração. Eu falo isso, né, mas assim, eu me incluo, né, que assim, é muito difícil ter uma vida de oração. Eu tento fazer, mas assim, é muito difícil. Mas assim, é importante a gente não desistir. O importante é a gente, mesmo caindo ou não conseguindo, a gente levantar, entendeu? O importante é a gente nunca ficar no chão, né? Mas sim a gente sempre se manter de pé, levantar mais uma vez, dar mais um passo. Então, nessa vida de oração, a gente tem a leitura da Sagrada Escritura, a Eucaristia, né? Dentro da nossa vida, né? Realmente viver aquilo que a gente prega também, adoração ao Santíssimo Sacramento e comungar, se possível, diariamente ou quinzenalmente, mas sempre quando houver necessidade, comungar, ou seja, viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, né? Viver sempre com o seu coração, com a sua alma limpa, pura. Então, como a gente peca todo dia, né? Se puder comungar, comungue, né? Mas não vive em pecado, né? Não vive em pecado. Tem que sempre estar pronto, né? Sempre esperando a vinda de Jesus, né? Que vai chegar uma hora e é importante que a gente esteja preparado para isso. Então, a nossa espiritualidade, né, resumindo, é isso. É uma espiritualidade com os exemplos de Maria, que é uma espiritualidade mariana, e inaciana, apoiada nessa nossa vida de oração. Qual é a finalidade da congregação mariana? São duas. A gente tem a santificação dos membros e o exercício do apostolado. Ou seja, a gente trabalha muito a formação. Normalmente nós somos um grupo que a gente gosta de estudar, gosta de sentar, gosta de trocar ideia, gosta de ouvir, né? Gosta de partilhar e gosta de viver o trabalho da comunidade. A gente não escolhe serviço, a gente não tem um serviço específico. A gente atua onde o padre falar que tem que trabalhar. A gente está para ser o braço direito, né? A gente está ali para... Ninguém quer fazer aquilo, a gente vai fazer. Se está precisando um trabalho de caridade, não tem ninguém para fazer, precisa ser feito, nós vamos fazer. Então, a gente brinca, né, que nós temos que ser as mãos visíveis de Deus na Terra. A gente precisa não escolher serviço, a gente precisa trabalhar onde de fato o povo precisa. Então, tá aí, né, esse exercício do apostolado, né? A missão que Deus nos confiar, vamos viver com amor, com sorriso e vamos dar o nosso melhor. A gente tem, né, essas são as nossas finalidades. As marcas, né, a gente tem algumas marcas aí. A gente tem um distintivo, que é esse distintivinho aqui, ó. Deixa aqui para melhor. Eu tenho aqui, ó, esse aqui. Esse é um distintivo. Que aqui seria o P e o X, que são as duas iniciais de Cristo, né, em grego. E que tem um Mzinho, né, que é o M de Maria. Esse é o nosso distintivo. E aí, com isso, a gente forma o nosso lema, né, que é Jesus por Maria. Que é
essa opção de vida, né, que a gente escolheu, né, que a gente decidiu ir a caminho de Jesus, seguindo os exemplos de Nossa Senhora, né, assim como Jesus decidiu vir, como Deus decidiu mandar Jesus por Nossa Senhora, a gente também optou por esse caminho, né, de ter um coração sereno, guardar as coisas do nosso coração, meditar, vivenciar isso, saber que Nossa Senhora é o nosso exemplo, que muitas vezes a gente até fala muito disso, né? O que Maria faria no meu lugar se ela estivesse nessa situação? Então a gente precisa sempre trazer na nossa memória que esse caminho de Jesus por Maria tem com certeza algo que a gente pode olhar para Nossa Senhora e tirar algo dali para a gente poder viver e sair dessa situação. Então, nosso distintivo tem esse significado para a gente. A gente tem a nossa medalha. Eu separei aqui uma medalha, que está aqui, ó. De um lado, a gente tem o Sagrado Coração de Jesus. E do outro lado, a gente tem Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do nosso Brasil. A gente tem também o nosso hino, que é uma marca nossa. O nosso hino é um hino muito bonito. É um hino que fala um pouco sobre esse trabalho de ser missionário, de onde precisar ir, a gente precisa estar lá. Não escolher trabalho, é ser desprendido, né? É fazer como o nosso querido padre jesuíta, né? Nosso querido fundador, que Santo Inácio teve uma conversão e ele decidiu mudar de vida. E realmente, a cada dia que passa, eu me convenço mais disso, que não dá pra gente ser de Deus meia boca. A gente ou é por inteiro ou a gente não é. A gente, conforme for estudando, conhecendo a palavra de Deus, é natural que a gente vá se transformando e se tornando uma pessoa melhor, traçando mais caminho de santidade. Então, é uma luta diária, mas é uma luta que vai valer a pena, certeza disso. Então, o nosso hino fala um pouco disso, ele traz todo o nosso entusiasmo, toda a nossa vontade de servir, traz todo esse espírito nosso missionário, que a gente tem que ir ao encontro do irmão que precisa e que a gente não tem que escolher trabalho. Nossa Senhora, ela estava ali para o que precisasse. No silêncio do coração dela, ela estava ali rezando. Às vezes a gente não vai poder atuar braçalmente, mas a gente pode rezar, a gente pode dar uma palavra, um carinho, um conforto. Então, isso é uma das nossas propostas. Nossa saudação, né, que eu comecei a nossa reunião falando, é um Salve Maria, o que seria Salve Maria, né? Inicialmente, no início da congregação, no início dos anos, na verdade, pessoal, início dos anos não, minto, em 1920 por aí, o pessoal do Rio de Janeiro, né, fazia uma saudação de Ave Maria, né? E essa Ave Maria traz, né, a lembrança da saudação do anjo Gabriel à Nossa Senhora. Ave Maria. E aí depois, com o tempo, a gente, nossos líderes, nossos representantes, né, oficializou, né, como sendo Salve Maria, né, que é uma saudação, é o significado de Alegra-te Maria. Então, toda vez que a gente encontra um congregado mariano, um padre, ou uma própria pessoa da nossa paróquia ali, temos isso, né, em alguns grupos marianos, vocês vão ver isso com muita frequência, o Terço dos Homens, o movimento sacerdotal mariano. Muitas vezes você vê um Salve Maria. Então, isso é uma saudação. É um gesto de carinho, é um gesto de lembrar que, ó, assim como o anjo Gabriel, né, anunciou Ave Maria, eu estou te saudando também como Alegra-te, Maria, para a pessoa se sentir confortável, né? Então, essa é a nossa saudação. Eu separei também aqui para a gente falar um pouquinho sobre as nossas fitas, né? Que a fita é um símbolo de uma declaração de amor à Nossa Senhora. Ela representa, né? Ela é azul, né? Por que ela é azul? Aqui, né? Ela é azul. Por que ela é azul? É porque elas traz uma simbologia pra gente, né? Que era um pedaço do manto de Nossa Senhora. E ela tem pra gente o quê? Que a fita é uma honra da rainha dada aos seus fiéis súditos, filhos pelo amor, que livre e conscientemente quiseram a ela consagrar-se pelo método da congregação mariana. A fita, né, é um testemunho público, né, de uma pertença à Nossa Senhora. Honraria dada àqueles que, de joelho aos seus pés, elegeram a fidelizíssima protetora como advogada, rainha e mãe. A fita em si, né, ela é azul, ela tem esse carinho que a gente tem, né, que a gente fala, né, que é um pedaço do manto de Nossa Senhora,
mas ela, o que é mais importante aqui mesmo é a medalha, que é essa medalha que está aqui. Ela está aqui para segurar nessa medalha, mas ela traz, né, essa lembrança para a gente do manto de Nossa Senhora, né? E assim, no exato momento que você coloca essa fita, você coloca no peso dos ombros de um congregado mariano essa responsabilidade e esse exemplo. Se você for ver ao longo da história, nós tivemos grandes congregados marianos no nosso catolicismo. Então, assim, a gente precisa honrar essa declaração pública que a gente fez de amor e fidelidade à Nossa Senhora a todo momento. A gente precisa ser um exemplo. E nessa declaração pública a gente declara isso, e a gente decide, de um gesto público, viver isso. Então, se a gente decidiu isso, vamos viver com toda a intensidade, com todo o nosso amor. Então, essa é a responsabilidade. A gente tem, né, as fitas, né? A gente temos a separação, né, de grupos, né, que são os ouvintes, que são aqueles que começam a ouvir, né, a congregação mariana, a vir nas reuniões. Aí nós temos a fita de aspirante, que é uma fita mais fininha que essa aqui. A gente tem de candidato, a minha é de candidato. Tem uma mais grossa, que é de consagrado, que quando tem a consagração pública, a de candidato também faz uma consagração pública, mas a de consagrado mariano, ela é definitiva, né? A gente até fala muito disso, né? Que o candidato, né, seria um momento de um noivado, né? E a consagração mariana é um casamento definitivo. Você é consagrado para a vida inteira. Há casos que você, infelizmente, não leva uma vida, né, correta, mas aí você... eu não sei se você diria dizer que você não é mais consagrado, mas você meio que não está mais digno. Você não honrou mais o compromisso de você estar com essa fita no seu ombro, com o manto de Nossa Senhora, tendo essa medalha, ser digno dela. Então a gente diz, né, algumas vezes que a pessoa não está mais consagrada, mas o ato de consagração ele existe, mas a pessoa não está mais honrando dignamente essa consagração que ela fez definitiva. E a gente tem mais algumas outras medalhas, né? Eu vou botar aqui para vocês algumas fitas, para vocês verem, né? Isso aqui é uma novidade, né? Nem todo lugar você vê essas fitas aqui, ó. Essa aqui é a de consagrado, ela é toda azul. Você tem aqui do lado a de 25 anos de consagrado. Você tem a de 50 anos, que tem essas duas tracinhos dourados. Você tem essa aqui, duas douradinhas com um prateado, que são os congregados marianos que com algum problema de saúde, ou que não estão mais conseguindo vir nas reuniões, eles recebem, porque ele meio que está aposentado, né? Porque por algum tipo de saúde. E tem essa aqui, que é do consagrado religioso, que tem uma vida religiosa. São dadas para padres normalmente. O nosso querido Padre Ubiratã, ele é um consagrado mariano. Ele tem uma fitinha dessa. Se Deus quiser, um dia nós veremos aí nas nossas atividades. Então, essas são um pouquinho das nossas fitas. No caso, só o ouvinte que não tem fita, mas todos os outros têm, né? Então, a gente faz uma celebração, um gesto público de devoção à Nossa Senhora e é feito no altar, dentro da igreja. E se Deus quiser, pretendo, né? Tenho essa esperança que um dia, né, farei junto com alguns irmãos que Deus vai mostrar aí na nossa paróquia, farei a minha consagração definitiva, né, no nosso altar da Santo Antônio de Pádua. Separei aqui também mais o que, né, a vida de oração, né, uma vida de oração de estudos. O que nós temos nessa vida de oração de estudos? A gente tem a Bíblia, a gente tem o Catecismo da Igreja, a gente tem uma nossa regra de vida, que é esse livrinho aqui. Temos muitos livros, né? Temos muitos livros. A nossa revista Estrela do Mar, que sai mensal, acho que de 2 em 2 meses. Temos o livro de Catecismo de Formação Mariana, temos o livro de Formação de Congregados, temos a nossa regra de vida, que é onde está baseado todo o nosso... que nós devemos fazer, né, para essa santidade pessoal. Temos um livro de Marianinhos para trabalhar com jovens. Nós também trabalhamos com crianças. Como eu falei, né, a gente não escolhe trabalho. A gente trabalha no que a igreja precisa. A gente faz as orações do Ângelus, a gente tem a missão de rezar o texto todos os dias. A gente também é orientado para a gente fazer o ofício da Imaculada Conceição. Nós temos um devocionário, que é um pequenininho aqui, ó, que é um guiazinho de bolso, algumas orações, que a gente leva sempre no bolso, se possível.
deve sempre se levar, né? Porque nunca se sabe, né, o momento de usar. Eu já usei isso aqui num funeral, né? Que precisava se fazer uma oração, não tinha nenhum padre no momento. E precisava fazer um ato de oração. Tem aqui uma oração para esse momento, né? De perda, né? De alguém, de um ente querido, né? Então a gente colocou isso. Também aqui no documento a gente usa para isso. Tem muita coisa. Então, assim, material não falta. Tem que ter estudo para a gente poder crescer, saber o que a gente está falando, como é a nossa igreja, o catecismo da nossa igreja, para a gente poder defender a nossa paróquia, né? A nossa paróquia não, a nossa igreja, né? E acontece bastante, né? De termos pessoas que não conhecem, né? A nossa doutrina. Então fala muita coisa que sem conhecer. Então é importante que a gente saiba se posicionar, né? Nossos trabalhos, né? Como eu falei, nós possuímos uma esfera muito ampla, né, de trabalho. Entre elas, cuidado com os pobres, instrução catequética, ajuda os outros grupos da igreja se for necessário. E a gente também trabalha nesse despertar das vocações sacerdotais da vida religiosa. A gente tem alguns trabalhos de congregação mariana espalhados, né? A gente tem uma congregação mariana que trabalha dentro do hospital é o Hospital de Curupaiti, alguns devem conhecer, que tem pessoas com hanseníase. E lá dentro tem uma congregação mariana. Então, a gente levou o amor de Nossa Senhora para dentro de um hospital que as pessoas têm hanseníase. Então, assim, é um trabalho de dar aos pobres, os mais necessitados. A gente também tem um trabalho social de levar comida às pessoas de rua. A gente também faz visitas a orfanatos, a gente também faz doações de sangue, a gente ajuda, né, em coisas como tragédias, né? Eu, por exemplo, já fui ajudar numa dessas enchentes em Caxias. Então, assim, a congregação mariana está aí para quê? Para ajudar no que for preciso. A gente não escolhe trabalho. A gente está para servir a igreja. Servir assim como Nossa Senhora serviu Jesus. Então, esses são os nossos trabalhos. Uma ampla área. Mas, de acordo com a nossa comunidade, a gente vai escolher um serviço e vai ajudar. A gente trabalha muito em parceria com outras pastorais. E já cheguei a trabalhar com os vicentinos também. Já trabalhei com o Crisma. Então, a gente atua no que é necessário. Nosso público, né? É só jovem, é só adulto, é só idoso, só criança? Não. Nós trabalhamos com qualquer público. E isso é uma das coisas que eu acho muito legal, né, na Constituição Mariana. A gente não tem um público específico. A gente trabalha com o que Deus nos oferece. Se tiver criança, vamos fazer com criança. Se tivermos jovens, se tivermos os grupos diferentes, a gente separa e faz formações separadas. Porque o linguajar de uma criança é diferente de um jovem, de um adulto, de um mais experiente. Então, a gente se organiza, a gente tem material para isso, e a gente vai trabalhando essas diferentes idades. O importante, né, que eu falo muito assim na congregação mariana, é a gente ter vontade de aprender e de vontade de servir. A gente precisa ser um missionário, a gente precisa estar onde precisa, sem pensar nos esforços que tem que fazer para isso. Isso é muito difícil, é um processo de desprendimento muito forte. Mas, assim, a gente precisa fazer. A nossa igreja, ela tá num momento que, assim, eu estou vendo as negócios da pandemia também, né? Que as pessoas, elas vão precisar se reinventar, né? Elas precisam voltar, né? Elas precisam olhar isso é uma nova forma social da gente viver. E assim, eu estou em casa e eu sinto uma falta danada de voltar para a nossa igreja, de voltar a partilhar com os meus irmãos marianos, de voltar a ver esses sorrisos na minha paróquia, que, por sinal, sempre foi muito bem acolhido. Então, trazer essa vontade de trabalhar e trabalhar com amor, dando o seu melhor. Então, isso é um pouquinho do nosso trabalho, né? Qual é o trabalho que a gente está fazendo dentro da paróquia da Santo Antônio? A gente estava fazendo um trabalho, né? Só que por causa da pandemia a gente teve que parar. Como nós éramos um grupo muito pequeno, estava começando a se estruturar, a gente ficou estamos sem período de formação. Mas a gente vai se organizar, a gente vai voltar o mais breve possível, para a gente poder trazer isso, né? Eu também fui pai há pouco tempo,
E aí, minha vida virou de cabeça para baixo, né? Para quem não sabe, eu tenho duas meninas, né? Que são a minha alegria. E, assim, antes de eu ser congregado mariano, né? E eu sou pai, né? E, assim, coordenador de congregação mariana pode ter os montes, mas pai das minhas filhas só tem eu. Então, assim, a primeira vocação minha é ser pai, ser esposo. Então, hoje eu estou honrando isso. Mas com uma saudade imensa de voltar a congregar na minha paróquia, de estar com os meus irmãos na fé. E aí, hoje o nosso trabalho na paróquia está resumindo a isso, a fazer essas formações, dar conhecimento da congregação mariana e ajudar no que for preciso, né? Estamos sempre com a orientação do padre Aldo e do nosso padre Biratã, para que em qualquer momento, no que for necessário, ele vai ligar, independente de quantidade, que a gente sempre fala isso, né? A gente não está preocupado com a quantidade, né? Mas com a qualidade, né? Então, se tiver 2 marianos, 3, 4, a gente vai servir com amor. E assim, eu sei que tem na nossa paróquia muitos marianos espalhados por aí, muitos congregados também, que hoje não usam fita. E eu venho dizer para vocês o seguinte, né? Venham congregar conosco, venham estar conosco, venham nos ajudar a traçar esse caminho, né? Eu digo para alguns, né, que o nosso livro, né, da Congregação Mariana da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, da Nossa Senhora da Boa Vista e Santo Antônio de Pádua, tá em branco a folha, mas a gente vai escrever junto. Nós vamos ser a caneta e Deus vai escrever. E a gente vai estar ali, ajudando no que for necessário. Agora eu vou falar também um pouco da nossa consagração, né? A nossa consagração do Congregado Mariano é um dom completo de si mesmo para toda a vida e para a eternidade. Um dom não de pura fórmula, no sentimento, mas efetivo, mas que se prova na intensidade da vida cristã e mariana na vida apostólica. A gente diz que faz do Congregado Mariano um verdadeiro ministro de Maria, e por assim dizer, suas mãos visíveis na terra. Tem uma frase também de Santa Teresinha, né, do Menino Jesus, que dizia assim, né, não tenhas receio de amar demais a Santíssima Virgem Maria, pois jamais conseguirás amá-la o suficiente, disse a Santa Congregada Mariana Teresinha do Menino Jesus. O uso da fita azul é uma declaração pública de amor a Nossa Senhora, para quem prometemos fidelidade por toda a vida. Então, quando você for fazer sua consagração, esteja muito certo que é isso que você quer para sua vida. Porque você vai receber uma bênção de ser um filho de Deus e um membro que vai ter todo um carinho especial de Nossa Senhora. Não é que os outros não tenham, mas mais um carinho, mais um diferencial. Você honra no altar ali, na frente dos seus irmãos, que você assume que você é um servo de Maria, que ela é a sua mãe, a sua protetora, e ela tem todo um carinho especial por esses que a ela se consagram. A gente tem também, né, vários textos sobre isso, né? A gente tem Dom Murilo, que ele diz, né, ele dizia, né, ele foi arcebispo de Salvador, que ele dizia que oferecer-se a Maria, na linha do que pretende as congregações marianas, é integrar-se totalmente a Deus. Dom Sebastião Leme, saudoso arcebispo do Rio de Janeiro, ele disse uma vez, né, que a fita azul salvará o Brasil. Conta-se até, né, que nos últimos momentos lá dele, ele era muito fervoroso, né? Ele disse assim, cadê minha fita azul? E aí ele partiu, né? E aí diz que ele chegou lá no céu, né? Que as pessoas conversam, né? Que ele partiu para o céu já fervoroso, né? Com esse amor de Nossa Senhora. Então, a gente precisa disso, né? Se você for fazer qualquer coisa, faça bem feito, né? A gente tem um trecho de um hino muito bonito chamado Fita Azul, que ele diz assim, né? A fita azul que traga em meu peito, que alegre um dia recebi, devo levar com amor e com respeito, ser mariano, fiel eu prometi. Isso é um trecho de um hino chamado Fita Azul. E dentro desse trabalho todo da Congregação Mariana, a gente tem muitos santos que passaram por lá, muitos. E, de algum jeito, de algum modo, eles beberam um pouco disso. Eles estiveram um contato com a Congregação Mariana, eles ouviram algo de lá. E aí, entre eles, eu separei aqui alguns, que são alguns conhecidos, tem São Luís Gonzaga, tem Santa Teresa do Menino Jesus, tem São Luís de Maria Grignor de Belfort, tem São Camilo de Leles, tem São João Paulo II, que aos 14 anos ele fundou uma congregação mariana.
Ele, todo mundo conhece, ele tinha um profundo carinho por Nossa Senhora. E a gente tem aqui alguns números que são assim, né? Que nós temos por volta de 62 santos canonizados. E dos 31 papas que a igreja teve, 25 papas passaram pela Congregação Mariana. Então, temos uma conta aqui de 1.291 dioceses, 155 países com Congregação Mariana, e dizem que tem por volta de 6 milhões de congregados marianos espalhados pelo mundo, nesses 457 anos. Então, assim, é muita história, é muita coisa pra gente, de repente, falar numa livezinha de 1 hora. Mas, assim, eu queria passar um pouco disso, um pouco desse trabalho, né, que a gente faz, né? E dizer para vocês o seguinte, né? Dentro dessa opção de vida que é a Congregação Mariana, assim como tem outras, a Apostolado da Oração, outras, os irmãos que decidem por uma comunidade, né? Você também é convidado a viver isso na Congregação Mariana. E nós estamos nos reunindo no primeiro e terceiro domingo após a missa das 9. No momento da pandemia a gente não está, né? Mas assim que puder a gente vai voltar a essas atividades. Nós temos uma sede, né? Que é no centro da cidade, na Rua São José, que tem um lugar lá para você rezar, tem alguns livros, tem todo um material que você pode ir lá conhecer, entrar a qualquer momento. A gente tem uma casa de retiros em Água Santa, que alguns de vocês devem conhecer. Muitos retiros eu já fiz lá antes de ser congregado, né? De ser candidato. Que é a casa de retiro de Água Santa, conhecida como CACOM. Lá a gente faz encontros para jovens, adultos, faz os nossos retiros espirituais lá, retiros de carnavais. Fazemos em algumas confraternizações nossas. É a nossa casa, né? A gente se reúne, né? No dia do congregado mariano, dia de Nossa Senhora Aparecida, às vezes a gente se reúne lá também. Final de ano, as confraternizações. Então é uma casa que é nossa. Eu hoje tomo a liberdade de falar para vocês, e vocês, eu até vi aqui, né, que o Sidney falou que ele foi jamista, né? Eu também sou jamista. E quando você se torna, né, um mariano ali da congregação, um jamista, aquela casa se torna sua. É um pedaço de chão seu. Isso é muito bom. E nós temos também a congregação mariana espalhada por todo o Brasil, hoje. Temos congregação mariana em vários pontos, Bahia, Minas Gerais. E a gente se reúne também anualmente, né, em Aparecida do Norte. O nosso arcebispo lá, que é o nosso assistente, é o Dom Raimundo Damasceno, que é muito conhecido. Ele traz nossa parte espiritual também, traz alguns direcionamentos para a gente. E a gente vive com isso tudo, né? E aí o que acontece, né? Isso é um pouco, né, do que eu tinha para falar para vocês. E eu queria deixar para vocês também, né, uma partilha, né, de que assim, eu sou membro de uma família que tem muitos evangelhos e me tornei católico, né? Não nasci na igreja católica, mas me tornei católico. E apesar de ter, né, isso desde o início, né, mas minha família era aquela família de missa, né? Eu não sei porquê, e isso acontece muito com muitos de vocês também. Muitas vezes a gente é escolhido por Deus. E eu sinto que eu fui escolhido por Nossa Senhora para estar aqui. Às vezes a gente não entende os desejos de Deus, as vontades de Deus. E eu continuo muitas vezes sem entender. Mas, assim, por algum motivo, talvez por minha família ser muito protestante, Deus quis que eu nascesse no meio dessa família e fosse católico. Às vezes eu sou até meio assim, o diferente, né? Pô, você é católico, não é o diferente, né? Mas, assim, eu sinto que hoje, através de uma oração, né, de alguns posicionamentos, eu sinto que, assim, dentro da minha família, as pessoas respeitam isso. Então, assim, é aquilo que Nossa Senhora, né, ela escolhe. Ela simplesmente escolhe. E, de repente, hoje ela vai escolher você para ser um congregado mariano, ou um membro do movimento sacerdotal, ou um mestre, um padre, por que não, né? E o que eu tenho para dizer hoje é: deixa Deus agir em você, deixa que Deus possa atuar dentro da sua vida, mas assim, se abra totalmente, vivencie isso com todo o teu amor, com todo o teu carinho, deixe que Deus possa transformar a sua vida, porque Ele vai transformar. Ele transformou a minha, Ele transformou de muitas pessoas. Às vezes a gente se emociona, né? Porque eu sinto muita falta. E eu tenho até uma coisa que eu já falei para algumas pessoas, né, e vou dizer aqui hoje, né, que assim, eu já fui membro de outras paróquias, e infelizmente tive que trocar de paróquia, e eu sou muito grato ao Padre Aldo, porque eu conheço o Padre Aldo desde que ele fazia, ele era diácono, fazia seminário.
E o Padre Aldo me convidou para voltar à paróquia, né, para trabalhar na Santo Antônio. E eu fui, né, e eu não me sentia parte daquele pedaço de chão. E aí, nesses momentos, né, ele me convidou, né, para levar ele na Nossa Senhora de Lourdes, numa reunião. Eu fui, e aí nesses momentos, né, eu sempre falava, né, não, Padre Aldo, na sua paróquia, na sua paróquia. E aí um breve dia ele me corrigiu e falou assim, na nossa paróquia. Na minha não, na nossa. E aí nesse dia, eu acho que de algum jeito Deus tocou em mim e eu percebi que realmente eu faço parte desse pedaço de chão na Santo Antônio. E hoje eu sou muito feliz por isso. Eu sinto, mencionando um pouco, sou às vezes muito emocionado, de fazer parte dessa família. Eu tenho um carinho enorme por vocês. Eu sinto que a nossa paróquia ela é muito acolhedora. Eu queria estar fazendo mais pela nossa comunidade. Mas assim, é muito difícil, né? Você é, saber, né, que você tem uma vida fora da paróquia, você precisa também trabalhar. Mas assim, é um coração inquieto, com vontade de servir esse amor, de propagar e ajudar quem precisa. E assim, estejam certos que pode, de repente, a congregação mariana não vingar na paróquia, que isso é possível, devido, de repente, pelo compromisso das pessoas em querer ajudar, porque ninguém faz uma congregação mariana sozinho, né? Como a gente fala, a gente congrega, né? Para congregar, a gente congrega junto, né? Com pessoas. Mas que, assim, eu tenho certeza que Deus vai trazer essas pessoas. Eu sei que eu já tenho essas pessoas para poder partilhar a minha vida e viver, né? Essa minha santidade pessoal, esse meu trabalho pastoral, elas estão aí na paróquia. Elas só ainda não vieram falar comigo, mas eu sei que elas estão aí. E eu sinto muitas vezes quando eu estou na paróquia com a minha fita, eu sempre passo um ou outro e falo assim, salve Maria, meu irmão, eu sou congregado. Salve Maria, meu irmão, eu sou jamista. Nós somos muitos. E assim, a gente precisa se unir. Porque hoje, do jeito que está, a gente precisa estar junto para a gente poder fazer o diferenciado. Diferenciar na vida de uma pessoa, de uma palavra, de um carinho. Eu já fiz muito texto nas casas das pessoas. A gente já conseguiu evangelizar muitas pessoas, trazer muitas pessoas para Deus. E assim que essa pandemia passar, que as coisas de repente melhorarem um pouco, que até eu mesmo consiga me organizar um pouco, né, nesses novos horários da minha família, né, que tem um recém-nascido, algumas coisas familiares, alguns problemas familiares que eu tenho, que Deus quiser a gente vai conseguir resolver. A gente vai voltar com toda garra e com toda vontade, né? Eu me sinto muitas vezes, né, até falei com algumas pessoas, como um cachorro enjaulado, né? Que quando quem tem cachorro sabe, né, quando o cachorro fica muito tempo em casa, quando ele vai na rua, ele quer sair correndo, né? Feliz, né? E eu vou sair da mesma forma da minha casa quando esse período passar, para eu poder evangelizar e propagar esse amor de Deus, porque o coração tá cheio e eu sinto que Deus tem muito para oferecer para gente. E eu vou viver toda essa passagem minha aqui na Terra fazendo bem, trazendo o amor de Deus. Que um dia Ele me evangelizou e me deu tudo que eu preciso. Eu sou muito feliz, sou muito agradecido por tudo que eu tenho. Não me falta nada. E muito obrigado por fazer parte dessa família que é Santo Antônio. Eu queria deixar então um salve Maria, tá? Para todos vocês e fazer uma oração final. Começamos, né, com a oração do Pai Nosso, vamos encerrar com a nossa mãezinha, né, que é a Ave Maria. Agradecer a todos, né, que de um jeito especial ou outro estão me ajudando, e todos os irmãos que foram nas nossas reuniões, que a gente não morreu, a gente só está dando uma pausa assim, mas a gente vai voltar. E dizer que eu sou muito agradecido por cada rostinho que eu conheci e tive a oportunidade de conhecer um pouco mais da nossa paróquia. Dizer para o Padre Ubiratã e pelo Padre Aldo que eu sou muito agradecido pelos pastores que vocês são verdadeiros pastores, e eu tenho uma honra de estar aqui fazendo essa live. Me organizei e assim, o dia hoje foi muito turbulento, mas são as coisas que fazem tudo para a gente se afastar do momento com Deus. Mas a gente está aqui dando o nosso sim, assim como Maria deu o seu sim. E vai ser assim até o final. Então, uma salve Maria para vocês, e eu vou fazer uma oração da Ave Maria para a gente encerrar esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aos meus irmãos, congregados marianos, jamistas,
membros hoje da nossa congregação mariana. O nome da nossa congregação mariana será Nossa Senhora do Rosário de Pompeia e Santo Antônio de Pádua, que estamos juntos e a gente vai se encontrar em breve. Eu tenho certeza que o Senhor Deus possa abençoar a vida de vocês, a casa de vocês. Esse momento vai passar e a gente vai sair melhor, com o coração mais transformado e dando muito mais valor a esse abraço e a esse carinho dos nossos irmãos e de toda a nossa comunidade. Salve Maria, irmãos. Obrigado. Foi muito bom estar aqui. Botem suas perguntas aí. Eu vou responder. E hoje e amanhã pretendo responder todos. E quem tiver mais dúvidas pode procurar no Zap ou pegar meu Zap com as pessoas da paróquia, que eu vou ter um enorme carinho da gente poder trocar uma ideia sobre essa vida mariana aí. E estou à disposição para ajudar no que for necessário. Fiquem com Deus. Boa noite, irmãos.